casa, nós deixamos ela pra você. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém, louvado seja Deus. Meus amados irmãos, saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador amado Jesus Cristo. Nós acabamos de ler o Salmo 84. Este salmo é um salmo que nos evoca exatamente o prazer de estar na casa do Senhor, adorando a Deus, na casa de Deus, junto à comunhão dos santos. E muito embora ainda estejamos reclusos, impedidos deste momento de forma presencial, mas nós somos convidados em um só Espírito, em uma só fé, em um só batismo, o mesmo corpo, podermos celebrar ao Senhor da nossa vida, o autor e consumador da nossa fé, o adorando e o fazendo isto em espírito e em verdade. Que você, juntamente com os membros de toda a sua família, vocês possam se voltar unicamente para este momento e se concentrar unicamente neste momento, em todos os atos deste culto, que a sua disposição na presença do Senhor seja somente para expressar o seu coração gratidão, louvor, exaltação e adoração ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Espírito Santo do Senhor. Na noite deste dia, irmãos, nós temos a honra e o privilégio de receber aqui conosco um pastor e irmão muito querido nosso, é exatamente o reverendo Ricardo Regis. Ricardo Regis é pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana da Aldeota, igreja esta que tem muito colaborado aqui conosco de várias formas. Louvamos a Deus pela vida da Igreja Presbiteriana da Aldeota, pelo instrumento abençoador que esta igreja tem sido para a expansão do Evangelho verdadeiro e fiel em nossa cidade, e louvamos a Deus pela liderança desta igreja, a pessoa do reverendo Ednildo, que certamente tem sido alvo das nossas orações, de todo o nosso carinho, de todo o nosso apreço. Reverendo Ricardo Regis será o mensageiro da palavra de Deus aos nossos corações na noite de hoje, e de certo, em momento oportuno, o servo do Senhor, reverendo Ricardo, tomará a palavra e assim ministrará aos nossos corações a palavra do Senhor na noite deste dia, como instrumento de Deus e na iluminação do Espírito Santo do Senhor. O acompanha também nesta ocasião um de seus filhos, é exatamente o Ricardo André,
meu sobrinho, também. Nós queremos também dar as boas-vindas ao Ricardo André e dizer da nossa alegria em recebê-los na noite deste dia. Quero então, irmãos, de início ainda convidá-los a que possamos fechar os nossos olhos, falar com o nosso Deus, pedir de Deus a direção para todos os atos deste culto. Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, pela bênção e o privilégio de podermos livremente adorar, exaltar, engrandecer o Teu santo nome. Somos gratos, ó Deus, porque Tu és um Deus bondoso, gracioso, misericordioso. Tu és um Deus que cuida de cada uma das nossas reais necessidades. Somos gratos, ó Deus, porque pertencemos a um Deus vivo e verdadeiro. Rogamos ao Senhor que o Senhor tome a direção neste momento das nossas vidas, de todos os atos deste culto, que tudo se constitua para a glória, louvor e exaltação do Teu nome. Que na noite desse dia, Senhor Deus, sejamos instruídos, fortalecidos, exortados, alimentados pela Tua palavra fiel, viva e verdadeira. Que sejamos certamente, Senhor Deus, santificados e transformados pela Tua palavra. Que ela certamente possa despertar o nosso coração, mudando as nossas disposições, transformando o nosso ser e nos tornando certamente pessoas e servos Teus melhores, mais aperfeiçoados à imagem do Teu Filho, amado Jesus Cristo. Nós assim oramos, ó Deus, agradecidos, em nome e para a glória de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Meus amados irmãos, quero convidá-los aqui com muito entusiasmo, fervor, seu coração, possamos entoar o hino de número 63. Hino de número 63, hino este intitulado As Muitas Bênçãos. Louve ao Senhor, mesmo aí em sua casa, com todo seu coração, com toda a alegria do seu ser, possamos bendizer e exaltar o nome do nosso Deus. Hino de número 63, As Muitas Bênçãos. Se das vidas vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão, bendizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos, diz
Amém. Saúde os irmãos na graça e na paz do Senhor, e desta feita convido-os para entrarmos em contrição, implorando ao nosso Deus, buscado o perdão pelos nossos pecados. Iniciaremos este ato lendo 1 João, capítulo 2, dos versículos 1 ao versículo 6. 1 João 2, de 1 a 6. Leiamos. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Em nossas casas, fechemos os nossos olhos e abramos os nossos corações. Confessemos os nossos pecados ao nosso Deus, o único que pode perdoar pecados. E Ele, que é rico em misericórdia, feliz em nos perdoar, certamente, encontrando-nos em arrependimento, dar-nos-á o perdão para os nossos pecados. Oremos. Deus amado, santo, maravilhoso e bendito é o teu nome. Imploramos ao Pai que tu visite os nossos corações, vejas as nossas iniquidades, a maldade que há em nós. Conheces, ó Deus amado, o que falamos, o que pensamos, conheces o que sentimos. Se houver em nós, ó Deus amado, algum caminho mau, perdoa-nos, ó Pai. Pois queremos, ó Deus, como Cristo, estarmos diante de Ti, inculpáveis de todo o mal. Justificados, pois, mediante Cristo, que derramou seu sangue na cruz. Queremos, ó Pai Santo, implorar, suplicar, rogar-te o perdão pelos nossos pecados. Sê Tu misericordioso conosco e dá-nos o perdão. É o que te pedimos, ó Deus amado, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler, meus amados irmãos, o Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 24, dos versículos de 36 a 53. Lucas 24, de 36 a 53. Passagem da Palavra de Deus que tem por títulos: Jesus aparece aos discípulos, Jesus explica as Escrituras e a ascensão de Jesus. Leiamos então a palavra do Senhor. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse:
tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra, louvado seja Deus pela sua ascensão, louvado seja Ele que nos deixou a fé e a esperança de que Ele está voltando e que vai e não tarda a levar-nos para junto dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Passemos então agora a louvar o nome deste Deus Altíssimo com cânticos espirituais. E convido aqui o Ministério de Louvor para que entoemos estes cânticos. E em vossas casas, jubilai-vos, alegrai-vos, cantai com grande alegria, pois Jesus Cristo é o Senhor. Meus irmãos, a palavra do Senhor no livro dos Salmos, capítulo de número 150, no último versículo diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, vivendo um dia de cada vez também, como está escrito também na palavra do Senhor, nós temos que viver um dia de cada vez, entregar o futuro ao Senhor nosso Deus. Então, hoje o Senhor, mais uma vez, nos dá a oportunidade de estarmos vivos para podermos adorá-lo a Ele verdadeiramente. Então, vamos começar, continuar louvando ao Senhor, dessa vez com os cânticos espirituais, e vamos dizer exatamente o que diz a letra do cântico de logo mais. Cantai, perto está o Senhor. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, como por um palácio, com graças no trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai essa canção, eterno é seu amor, quando a louvor de glória se enche aqui. Vamos lá, cantai, cantai, está o Senhor, a Ele um templo erguei, como por um palácio, com graças no trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai essa canção, seu amor, manda louvor de glória se enche
Deus habita. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele o templo erguei. Louvor um palácio com graças no trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai essa canção, eterno é seu amor. Quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui. As mulheres dizem: Viemos pra te adorar, ó Senhor, com música e e canto. os homens respondem: estamos alegres nos feitos do Pai, a Ele louvamos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele o templo erguei. Louvor um palácio com graças no trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai essa canção, eterno é seu amor. Quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui. Amém. Meus irmãos, mesmo sabendo que nós não merecemos, o amor do Senhor para com cada um de nós é um amor grandioso, verdadeiro, fiel e que não falha. Teu amor não falha. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se renova sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha.
eu sei que me amas. Seu amor não falha, tu és o mesmo e pra sempre. Teu amor não muda, o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Amor não falha. Teu amor não falha. Amém. Que nós possamos realmente e verdadeiramente amar o Senhor Jesus Cristo. Que não apenas seja de lábios, de palavras, mas sim, dentro de cada um de nós, termos o amor verdadeiro para com o Senhor Jesus. E ter também, além de nós amarmos o Senhor, termos também o sentimento de gratidão, de agradecimento pelo seu grande amor para conosco, pela sua fidelidade para conosco. Abba, Pai. Pai, venho te dizer que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. E com meu coração quero te adorar, exaltar teu santo nome. Pai, te louvo, as palavras não podem dizer o quanto eu te amo e como eu preciso de ti.
motivo da minha canção. E com meu coração quero te adorar, exaltar teu santo nome. Pai, te louvo, as palavras não podem dizer quanto eu te amo e como eu preciso de ti. Só me resta dizer: Abba, Pai. Pai, te louvo. Pai, te louvo. As palavras não podem dizer quanto eu te amo e como eu preciso de ti. Só me resta dizer: Abba, Pai. Abba, Amém. A palavra do Senhor diz que no mundo nós passaremos sim por aflições, mas também a palavra de Deus diz que nós tenhamos bom ânimo, porque o Senhor Jesus, ele venceu o mundo. E este momento em que nós estamos vivendo, a humanidade está vivendo, com certeza a palavra aflição é uma palavra que está bem viva na humanidade neste momento. Aflição, ansiedade, incertezas, mas mesmo vivendo esse cenário que nós estamos vivendo, confiemos verdadeiramente no Senhor. Entreguemos as nossas aflições ao Senhor. Confiemos verdadeiramente nele, que o mais ele fará conforme a sua santa e soberana vontade. E lembremos também que nenhuma condenação há para aqueles que verdadeiramente estão em Cristo Jesus. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm, que querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e vê que o passado ficou para trás.
mais, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Vamos lá? De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e vê que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Amém. Meus amados irmãos, hoje nós seremos agraciados com a palavra do Senhor por intermédio de seu servo, pastor Ricardo Regis, filho do nosso amado pastor João Rodrigues, que já foi pastor também desta igreja, esteve aqui auxiliando nosso amado pastor João. Louvamos a Deus pela sua vida e somos agraciados e louvamos a Deus porque Ele nos permitiu a sua presença, que Ele fale aos nossos corações por meio de seu servo, em nossas casas. Estejamos orando com os corações ao alto para que o nosso Deus seja a palavra fluente por meio do seu servo. Então ouçamos agora a palavra do Senhor pela boca santa do nosso amado pastor Ricardo Regis. Obrigado. Meus amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Cristo seja com todos. Quero agradecer a acolhida do presbítero Sérgio, do reverendo Neto e de toda a equipe que está aqui nesta noite para fazer acontecer este momento, para levar o culto do Senhor até ao seu lar.
Eu louvo a Deus por cada um. É uma equipe pequena, mas uma equipe cheia de disposição, cheia da graça e da misericórdia de Jesus para levar até você, até o seu lar, o culto do Senhor. Louvamos a Deus porque você tem essa oportunidade hoje de, reunido aí com a sua família, chegar até aqui, a casa do Senhor, e a igreja chegar até o seu lar. Então estamos adorando em culto a Deus nessa hora, no templo, e você adorando conosco na sua casa. Isto é bom e agradável ao Senhor. Nós temos limitações, é um período ainda de algumas limitações, mas a palavra de Deus, ela não está presa, ela não está cesseada, a palavra de Deus está sendo multiplicada, e isso é maravilhoso aos nossos olhos. Como Deus é poderoso, e mesmo num tempo tão difícil, Ele nos dá recursos, condições, alegria, disposição para continuarmos proclamando a sua palavra. Eu agradeço ao conselho da igreja, na pessoa do meu pai, o reverendo João Rodrigues, dos presbíteros, do pastor auxiliar, o reverendo Neto, pela oportunidade de, nesse último domingo, assim nós esperamos que esse seja o último domingo desse período em que a igreja esteve fechada para a adoração comunitária, os cultos solenes. Esperamos que a partir do próximo domingo você sinta-se encorajado, animado para retornar a frequentar o templo do Senhor, da forma como o conselho desta igreja está preparando o retorno, tendo os cuidados, as precauções, atendendo às medidas que são preconizadas nos decretos governamentais. Então, venha com o coração grato a Deus e agradecido por este privilégio de ser parte desse corpo de Cristo da Igreja Presbiteriana de Aerolândia. Antes de ler o texto e expor a palavra do Senhor, gostaria de levar 3 palavras de congratulação. A primeira é aos adolescentes presbiterianos. Hoje, sendo o 4º domingo de julho, é o dia do adolescente presbiteriano. Pela manhã, às 10 horas, eles tiveram uma live com o secretário nacional, aliás, todos os secretários nacionais que passaram pela UPA estiveram naquela live, e foi certamente um momento muito maravilhoso. Hoje, o atual secretário é o reverendo Esdras, que está ali no estado do Tocantins. Então, a nossa palavra de parabéns e de louvor a Deus por todo o grupo de adolescentes desta igreja. Eu não sei quem é o conselheiro, mas depois o presbítero Sérgio ou o reverendo Neto podem também fazer menção ao... Ainda é a Lídia, a conselheira. A Lídia, então, a Lídia recebeu da tia Rosarinha, né, essa missão, foi de mãe para filha, né? Tia Rosarinha, quem simboliza, né, melhor aqui da nossa igreja e também no Presbitério Leste do Ceará, esse trabalho de acompanhamento da UPA, dos adolescentes. E hoje a Lídia continua aí os passos da tia Rosarinha, acompanhando o grupo de adolescentes desta igreja. Nós louvamos a Deus por você, faz parte da UPA, aproveite esse tempo, ele é único, ele é um tempo de graça do Senhor, um tempo de descoberta, de crescimento. Não perca essa oportunidade. Depois leia Eclesiastes, finalzinho do capítulo 11 e o começo do capítulo 12 e descubra como é precioso, como são preciosas as palavras de Salomão acerca da juventude. Alegre-se no Senhor e aproveite esse tempo. Parabéns. A segunda palavra de parabéns é aos avós. Hoje também é o dia dos avós. Essa data não nasceu na igreja protestante, mas nós comemoramos como uma data familiar. Assim como o dia das mães, o dia dos pais que está se aproximando, nós não queremos esquecer os avós, nem os bisavós. Nessa igreja tem alguns bisavós e tem muitos avós também. Então a nossa palavra de carinho fraterna aos avós, que Deus os abençoe, que Deus os conduza sempre com saúde, aproveitando os filhos dos filhos
é promessa do Senhor. O salmista diz: você vai ver os filhos dos seus filhos, eles são herança do Senhor. Que Deus seja louvado por sua vida. E a minha terceira palavra de congratulação e parabéns é o pastor jubilado, porque esse mês é o mês dos pastores jubilados. E essa igreja tem a graça de ter um pastor efetivo que é também pastor jubilado. Isso pode, pastor? Claro que pode. Desde o ano de 2006, portanto, há 14 anos, a Igreja Presbiteriana do Brasil, no seu Supremo Concílio, aprovou que o pastor jubilado também exerça o pastorado efetivo de uma igreja local. E meu pai, como pastor jubilado, já há 7 anos, tem recebido o carinho, o amor, o aconchego dessa igreja. E o conselho da igreja, ao longo desses 7 anos, tem renovado o seu mandato. E eu espero que, enquanto ele tiver vigor, saúde, disposição, encontre nessa igreja sempre esse amor, essa acolhida. Aqui a história de meu pai se confunde com a história dessa igreja e vice-versa, é a história da nossa família. E eu louvo a Deus porque os irmãos têm chegado nesta igreja, a liderança o tem amado, o tem respeitado. E nesse mês que está se encerrando, sendo o mês dos pastores jubilados e também das viúvas de pastores, eu quero levar esse abraço fraterno ao meu pai e louvar a Deus por sua vida. Nós vamos agora para o texto da palavra do Senhor. Após este momento de saudação, sendo um dia tão assim importante para nós vamos abrir as nossas Bíblias no texto que se encontra no capítulo 7 de Jeremias, e nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Jeremias capítulo 7, do verso 1 até o verso 7. Jeremias 7, de 1 a 7, nos diz assim a palavra do Senhor: o templo não protege a nação iníqua, é esse o título editorial. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós, os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Amém. Que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, nossa rocha e nosso Redentor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, para esta igreja e para tantas outras igrejas, esse é um tempo desafiador, tempos difíceis, tempos de mudanças e tempos também de oportunidades. Este é o último domingo, esperamos em Deus, de fato, que estaremos assim, aqui na igreja de Aerolândia, com as portas fechadas para receber os irmãos. Com a graça de Deus, no próximo domingo haverá um tempo especial nesta igreja. E parece que esse texto, pelo título editorial, seria o texto menos provável
para esse momento. O título editorial desse texto é "O templo não protege a nação iníqua". No momento em que nós estamos celebrando o retorno da igreja ao templo, o texto vem nos dizer que o templo não nos protege. Irmãos, esse é um texto oportuno, esse é um texto que nos anima e nos fala ao coração, porque de fato nós entendemos que somos muito mais do que um templo, somos o próprio templo do Espírito Santo. Nós entendemos e somos ensinados pela palavra de Deus, que Deus habita na igreja, a igreja é o seu corpo, estando ela reunida para adorá-lo solenemente, para adorá-lo em espírito e em verdade, mas também aceitamos o desafio de sermos templo do Espírito Santo, habitação do Senhor. Ele mesmo, no livro do profeta Isaías, diz que habitará no coração do contrito e abatido do espírito. Ele faz morada em nós. Não estamos colocando a nossa confiança no templo, e mesmo que um dia, em definitivo, não possamos nos reunir no templo do Senhor, como em alguns países, exatamente agora, os cristãos não têm esse privilégio, mas mesmo assim, desafiando leis corruptas, desafiando leis hostis contra os cristãos, desafiando e aceitando obedecer muito mais a Deus do que os homens, estão reunidos, às escondidas, às espreitas, nas cavernas, em lugares discretos, no meio de matas, estão reunidos, cultuando ao Senhor, fortalecendo as suas vidas com a palavra, cantando louvores, como cantamos aqui agora há pouco, com o ministério de louvor, desafiando, irmãos, dificuldades, problemas, limitações, falta de recursos, falta de liberdade. Louvamos a Deus, porque somos templo do Senhor, e louvamos a Deus porque temos um espaço para adorá-lo, e mesmo entendendo que não é o espaço que diz tudo, mas entendemos que esse lugar nos convida à adoração. O salmista, no Salmo 150, ele começa dizendo: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. A palavra de Deus convidando a todos, convidando a terra, o universo, convidando a se reunir no santuário, convidando a louvá-lo em todo o lugar. Esse texto, que é palavra do nosso Deus, e aí como um texto profético, um texto que está inserido no livro de Jeremias, o profeta maior, é profeta de Deus, para trazer os oráculos de Deus ao povo, e o povo devia dar atenção a Jeremias. Nem sempre fizeram isso, perseguiram o servo de Deus. As palavras de Deus ao povo nem sempre eram palavras agradáveis. Algumas palavras que Jeremias trouxe ao povo se constituíam em reclamação de Deus ao seu povo. Mas também vinha da parte de Deus palavras de consolo, palavras de ânimo, palavras que revelavam o amor de Deus, o seu cuidado e misericórdia pelo seu povo, palavras de encorajamento, palavras de exortação. Então perceba, essa palavra não vem simplesmente de Jeremias. Antes de chegar a Jeremias, ela é a palavra de Deus, era a palavra de Deus. Chegando em Jeremias, é a palavra de Deus, e chegando até nós, ela continua sendo a palavra de Deus. Então, dê atenção a esta palavra, porque ela diz que é uma palavra que vem da parte do Senhor. E essa palavra foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes o Senhor. Esse verso 2 nos ensina duas lições preciosas
desse texto. O texto, irmãos, vai nos ajudar a entendermos o que Deus está esperando de nós nessa retomada, nesse retorno, nessa reabertura dos nossos templos. O que Deus está esperando de nossas vidas? O que Deus está esperando do nosso comportamento, as nossas reações a este momento difícil, mas oportuno, difícil, mas conhecido de Deus desde os tempos eternos, difícil, mas um tempo consolador da parte do Senhor. Primeiro, nesse verso, os versos 1 e o verso 2, o texto nos diz que Deus está esperando do seu povo uma dedicação, uma entrega à sua palavra. Ouvir a palavra do Senhor. Os versos 1 e o verso 2 nos falam claramente que Deus não está calado. Deus está se comunicando com Jeremias. Por maiores que fossem as dificuldades que o profeta está enfrentando, as oposições, as hostilidades, as perseguições, Deus está falando com ele. E Deus disse a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. E dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas. Atenção especial à palavra de Deus. Nós precisamos retornar à casa do Senhor, porque esta é a casa da palavra. Esta é a casa onde a palavra é lida, cantada, ensinada, proclamada, estudada, meditada. É por essa palavra que nós somos consolados. Ela é que nos prepara para uma semana de decisões difíceis, uma semana em que, em todas as esferas da vida, nós seremos confrontados com tentações, seremos confrontados pelo inimigo das nossas vidas, que tentará nos arrastar para o lamaçal do pecado, e é essa palavra, é esse evangelho que vai nos ajudar, que vai nos direcionar. É a palavra da salvação, é a palavra que desperta fé nos corações, é essa palavra que diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos retornar, porque na casa do Senhor, tudo fala acerca da palavra de Deus. Na casa do Senhor, essa palavra, ela é amada, ela é reverenciada, ela é respeitada. O profeta está dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. Nós precisamos estar atentos, ouvir com atenção esta palavra. Ela é imprescindível para as nossas vidas. Quem vem ao culto não vem ouvir simplesmente o pastor, ou o presbítero, ou o professor da escola dominical. Vem ouvir antes de tudo a palavra de Deus, que por estes será proclamada. É a palavra de Deus, não é a minha palavra. Para falar da parte do Senhor, nós pregadores precisamos nos debruçar, ler, estudar, pensar naquilo que nós vamos dizer, sob pena de que uma palavra mal colocada, uma palavra mal dita, pode levar muitos a perderem-se, a saírem mais oprimidos, mais confusos. Por isso que a nossa igreja, a igreja presbiteriana, desde os primeiros dias do seminário, nos ensinam através dos professores a importância da dedicação à palavra, à pregação, ao ensino, para que de fato as pessoas saiam daqui não dizendo: louvado o pregador, que palavras bonitas do pregador. Não, as pessoas saiam daqui dizendo: glória a Deus por sua palavra, glória a Deus pelo evangelho, Deus seja louvado por causa da sua palavra. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Isaías, quando teve aquela experiência no templo do Senhor, lá no capítulo 6,
dos versos 1 ao verso 8, ele estava lá no templo e ele experimenta uma presença gloriosa de Deus, experimenta o perdão dos seus pecados, e Deus lhe faz uma pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías coloca-se à disposição de Deus, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus o enviou para um ministério maravilhoso, para anunciar inclusive a vinda gloriosa de Jesus. É por isso que nós precisamos voltar ao tempo. Deus continuará nos comissionando para os campos, despertando vocações. Essa pergunta continuará acompanhando a vida da igreja: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Sintamo-nos, irmãos, convocados por Deus para esse tempo ímpar na história. Não percamos essa oportunidade. Não achemos no nosso coração que a obra está completa, que a obra está feita na vida da igreja. O Senhor Jesus completou a sua obra na cruz, mas enquanto não retornar a este mundo, a tarefa da igreja continua, com pandemia ou sem pandemia, com crise econômica, sem crise econômica, com crise política, sem crise política, não importa o tempo, a tarefa da igreja é conhecida desde os tempos de outrora, e a sua missão é proclamar as virtudes daquele que lhe chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ela foi feita nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, povo escolhido por Deus, nação eleita, a fim de proclamar Jesus Cristo e as suas virtudes. Põe-te à porta do Senhor e proclama ali esta palavra. Mas nós temos também de retornar com alegria à casa do Senhor, porque Deus espera do seu povo, como esperava do seu povo no passado, Ele espera a adoração sincera. O verso 2 ainda nos vai dizer qual era esta palavra: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Tem gente que quer dissociar, separar, divorciar a palavra da adoração. Infelizmente, em muitos arraiais, se considera que adoração e palavra não podem caminhar juntas. Se considera que adoração são manifestações extraordinárias, espetaculares, e que não passam pelo crivo da palavra, pela orientação da palavra. E não é assim. O povo de Deus está sendo exortado por Jeremias a vir à casa do Senhor e proclamar esta palavra. Que palavra? Entrai por suas portas para adorardes ao Senhor. Adorar não é uma opção da igreja. Adorar é uma exortação do próprio Deus, é um comando. Ele não é o Senhor dos exércitos, então, se Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o comandante dos exércitos. É um comando. Ele não é o rei dos reis? Então, se Ele é o rei, é Ele quem dá as ordens. Nós, como seus súditos, vamos obedecê-lo com alegria, com satisfação. Adorar ao Senhor, essa é a ordem dada por Deus. Nós precisamos retornar à casa do Senhor, porque esta casa é chamada também de casa de adoração. Enquanto o seu povo está reunido, Ele manifesta a sua graça, a sua presença, a coisas que só acontecem aqui, enquanto o povo de Deus está reunido solenemente. Você está sendo abençoado na sua casa, glória a Deus por isso. A palavra está chegando, você está aí reunido com a sua Bíblia na mão, com a sua família reunida, ou não, pode ser que você esteja sozinho, cultuando individualmente ao Senhor. Você está sendo abençoado, claro que você está, mas esta é uma situação extraordinária, esse é um tempo de exceção.
projeto de Deus para a sua igreja é que caminhemos juntos. Se temos essa oportunidade, se podemos retornar, não nos acomodemos. Não vamos substituir a realidade de estarmos juntos, a necessidade de estarmos juntos, por uma adoração em casa, sozinhos, ou só com a nossa família. Esse é um tempo excepcional, extraordinário. E graças a Deus que está passando, Deus está de novo reunindo o seu povo, nos reunindo como igreja. Adoremos ao Senhor nesta casa que foi separada para isto, que foi consagrada, levantada para ser um lugar de adoração ao único e verdadeiro Deus. Não adoração aos homens, não adoração a outros deuses, mas adoração a Deus. Aqui, muitas vezes foi proclamado o que Jesus disse a Satanás, quando este o tentava para adorá-lo. Jesus disse: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. A nossa adoração é exclusiva a Deus. E todo culto que se faz em outra direção, na verdade, está ferindo ao Senhor e a sua palavra. No domingo, Fortaleza foi manchete em horário nobre, em horário nacional, porque um jovem desta cidade, pregando uma palavra que não era a palavra de Deus, que excluía a adoração a Deus, que excluía os princípios do Evangelho e, mais grave ainda, que excluía Jesus. Este jovem conseguiu arrebanhar muitos seguidores, reunindo-os em escolas, jovens universitários. Não é gente sem algum preparo, gente esclarecida, gente lúcida, mas porque está sedenta de preencher a sua alma vazia, corre para esse tipo de proposta, adoração falsa, falsos profetas. E essa semana, um irmão da nossa igreja, que conhece o pai, ou que conheceu o pai desse rapaz, que já é falecido, ele nos pediu oração por este rapaz, e nós oramos, e essa igreja também pode orar por este rapaz. Deus pode transformá-lo. Enquanto ele estiver aqui, ele deve ouvir o Evangelho, ele pode ser transformado pelo Senhor, mas como este rapaz, sedento de proclamar uma palavra que não glorifica a Deus, que não leva as pessoas a adorarem a Deus. Há muitos espalhados por este mundo, falsos profetas, que se levantam em todo o tempo, para pregar em nome de Deus, para curar em nome de Deus. Mas Jesus já os alertou, no seu primeiro sermão, o Sermão do Monte, Jesus os alertou, que no dia do Senhor, o que se ouvirá da boca dele é: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, vós os que oferecem um evangelho manipulador, vós que com o evangelho oprimem os outros, vós que com o evangelho seduzem, praticam orgias, levam os outros a pecarem. Jesus irá dizer: nunca vos conheci. Ai destes, se não se arrependerem e voltarem os seus olhos para Jesus. Nós precisamos retornar para dizer ao mundo quem deve ser adorado, como ele deve ser adorado, por que ele deve ser adorado e glorificado. Os anjos, naquele encontro com Isaías no templo, declararam: santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Nós não adoramos a Deus apenas pelo que Ele faz, nós não deixamos de adorar ao Senhor nessas últimas 20 semanas, mais ou menos o período em que o nosso país de fato mergulhou dessa pandemia. Nós não deixamos de adorá-lo, como se Ele tivesse esquecido de nós, como se Ele estivesse sendo cruel conosco, como se Ele tivesse esquecido de ser misericordioso. De jeito nenhum, porque nós adoramos ao Senhor pelo que Ele é, atendendo ou não atendendo às nossas orações, fazendo ou não fazendo os nossos gostos. Nós adoramos antes de tudo pelo que Ele é.
se Ele nos abençoa, se Ele atende às nossas orações, nós também vamos adorá-lo por isso. Se Ele não nos atende às orações, se a resposta dEle não é o que nós esperamos, nós vamos também adorá-lo por isso. É por isso que no hino Graças Dou por Esta Vida, o autor do hino, ele nos comissiona a adorar a Deus e agradecer, inclusive pela esperança que falhou. Quantas esperanças falharam nesse período? No mundo inteiro, já são milhares de mortos. No nosso país, se eu não me engano, já passa de 80 mil mortos. Esperanças que falharam, esperanças na medicina, esperança das medicações, esperança nos tratamentos, esperança nas orações. Esperanças falham. E nós devemos adorar a Deus também quando a esperança falha. Como adorou o Senhor, o autor do hino Sou Feliz, que no seu original está tudo bem com a minha alma. Horácio Spafford, quando foi ao local onde suas filhas naufragaram, só a sua esposa sobreviveu, depois de ter perdido um filho num incêndio na sua casa. E naquele local, ele declarou: está tudo bem com a minha alma. Para o português, foi traduzido: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Adoramos ao Senhor, independente daquilo que o Senhor esteja fazendo neste mundo. Nós sabemos e confiamos que tudo que Ele está fazendo tem um só propósito: glorificar o Seu nome. Tudo Ele faz para a Sua glória. E nós aprendemos no nosso catecismo, na nossa confissão de fé, que nós fomos criados para glorificá-lo e estar contente nele todos os dias de nossa vida. Devemos adorá-lo, porque inclusive Ele julga aqueles que se recusam a adorá-lo. Há um texto lá em Êxodo, se não me engano, no capítulo 14, exatamente, verso 17, em que o Senhor diz: eu glorificar-me-ei em Faraó, porque Faraó endureceu seu coração, porque Faraó, mesmo depois de experimentar, não uma pandemia, não uma peste, mas 10 pragas, 10 pestes, sendo a última mais cruel, que levou a vida do seu filho, ainda assim aquele homem rejeitou a Deus e resolveu perseguir, sair em perseguição furiosa ao povo de Deus. Quando Deus abriu aquele mar, Ele disse: eu serei glorificado em Faraó. E foi, porque não permitiu que Faraó tocasse um dedo sequer nos seus filhos, e ali destruiu todo o seu exército, todo o exército egípcio. Então, irmãos, os nossos joelhos já estão dobrados por Deus, glorificamos a Deus, adoramos ao Senhor. Somos uma igreja que caminha de joelhos, adorando a Jesus. Nós o conhecemos, antes Ele nos conheceu, antes Ele nos amou e nos trouxe para o seu reino. Somos seus adoradores. Não precisamos muito esforço para adorá-lo, só precisamos um coração contrito, entregue nas suas mãos, obediente, disposto a Ele, como era o coração de Jeremias, mesmo em lutas tantas vezes, mesmo resistindo tantas vezes, questionando tantas vezes, mas aquele homem jamais desistiu do Senhor, jamais retrocedeu, pôs a mão no arado, não olhou para trás. Jesus está nos dizendo isso hoje: quem põe a mão no arado, não olha para trás, porque se assim o fizer, não é apto para o meu reino. Olhemos para Jesus, olhemos para frente, olhemos para a sua graça que se renova em nossas vidas, pelo seu poder que nunca se extingue. Cantamos já aqui nessas noites: o seu amor não falha, tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã.
se o mar se enfurecer, o resto eu não sei, vocês que sabem. Não tenho que temer, porque eu sei que me amas, é isso? Teu amor não falha. Vamos voltar à casa do Senhor para proclamar a sua palavra, para crescermos na graça e no conhecimento de Jesus, para adorá-lo e glorificá-lo, como temos feito e como essa igreja faz de maneira tão maravilhosa. Mas para adorá-lo não só aqui, para adorá-lo também no mundo. As pessoas precisam, de fato, conhecer a Deus, conhecer o que Ele faz, o que Ele tem feito, o que Ele pode fazer nas suas vidas. E é exatamente isso que Deus também espera de nós e o que Ele vai fazer em nossas vidas todos os dias. É o último ponto da nossa mensagem. Então, dos versos 3 ao verso 7, a palavra se resume naquilo que diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, emendai os vossos caminhos e as vossas obras. A palavra se resume nisto: emendai os vossos caminhos, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras. Quem de nós não precisa dessa palavra de Deus? Só um homem que não precisou emendar as suas obras, melhorar as suas obras: o Filho do homem, Jesus, o nosso Redentor. Ele não precisa melhorar em nada, porque Ele é absolutamente perfeito, mas todos os demais homens e mulheres, todos nós, precisamos ouvir atentamente essa palavra: melhorai os vossos caminhos. Jesus está nos chamando a retornarmos à casa do Senhor, porque Ele quer e vai aperfeiçoar a nossa vida. Nossa vida precisa de um aperfeiçoamento constante. Somos e estamos sempre em construção, em aperfeiçoamento. O pecado insiste em desorganizar a nossa vida. O pecado insiste em nos afastar de Deus. Mas Deus é mais insistente ainda. Deus é mais perseverante ainda. E Ele persevera conosco e vai perseverar até o fim, para aperfeiçoar a nossa vida e nos fazer parecidos com Jesus, nos transformar à imagem de Cristo Jesus, como está lá em Romanos, no capítulo 8. Por isso, retornemos à casa do Senhor, pois precisamos consolar uns aos outros, precisamos dessa vida de mutualidade, precisamos orar uns pelos outros, amar uns aos outros. A exortação de Hebreus é: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façais a admoestação em amor, até que Ele volte, até o dia do Senhor. Esse povo precisava de mudanças. Alguns se escandalizam com a Bíblia, porque a Bíblia, ela mostra um povo que precisava de mudanças, um povo que errava, um povo que falhava diante de Deus. Mas é isso mesmo, a palavra de Deus está nos mostrando quem nós somos. A palavra de Deus vai revelando quem Deus é, vai revelando a sua suficiência, e a palavra de Deus também revela quem nós somos. Somos do Senhor, para sermos aperfeiçoados pelo Senhor, para sermos cheios do seu Santo Espírito, para exercermos os dons que Ele tem dado para cada um de nós, para vivermos o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Somos o povo de Deus, povo que experimenta a santificação. Se você foi regenerado pelo Senhor, se você foi convertido pelo Senhor, você agora está experimentando uma santificação progressiva, um crescimento que só será concluído na eternidade. Então, dia após dia, é tempo de crescermos em santificação. A ordem da Escritura é: enchei-vos do Espírito. Não é um trabalho só nosso, é um trabalho de Deus nas nossas vidas. Ele que vai nos enchendo do Espírito Santo, para que pratiquemos a justiça, para que socorramos os aflitos,
para que sejamos igreja presente neste mundo, uma igreja que é farol, uma igreja que tem uma voz, e mesmo que não seja ouvida, mas que tenha uma voz a dizer a palavra de Deus neste mundo. Olha as exortações do texto que se seguem, eu já estou caminhando para o final. Não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Os falsos profetas estavam dizendo, olha, confie no templo, basta o templo. E o profeta de Deus está dizendo, não confie nesse tipo de palavra não. Mas se vocês de veras emendardes os vossos caminhos, ele está dizendo assim, olha, tem mais coisa, não é só o templo não. O povo de Deus confiava tanto no templo, que achava que o templo era suficiente para satisfazer a Deus. Até que Deus mostrou a esse povo, que o templo por si só não é nada, mas o Senhor do templo é tudo. O Senhor do templo deve ser amado, glorificado, a sua palavra deve ser atendida. E a exortação dele é, mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes os estrangeiros, e o órfão, e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Há promessas de Deus preciosas para aqueles que atentam para o seu nome, para aqueles que o obedecem. Veja o saltério, do Salmo 1 ao Salmo 150. O saltério nos mostra que há uma diferença crucial entre aqueles que foram justificados pelo Senhor e amam a sua palavra, daqueles que o rejeitam. O saltério começa dizendo, bem-aventurado, feliz, pleno de felicidade, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, a sua alegria, o seu prazer, o seu contentamento estão na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como aquela árvore plantada junto à corrente das águas, no devido tempo dá o seu fruto, a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Que palavra maravilhosa que abre o saltério, o segredo da alegria, do contentamento, o segredo de ter uma vida de descanso e paz em Jesus, a despeito de tantas lutas, de sabores, coração em Deus, obediência ao Senhor, observância da sua palavra. Isso é cheiro de vida, a vida de Jesus. Por isso que Paulo disse, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele foi transformado numa fonte, e Jesus mesmo disse, se vocês beberem essa água viva, como uma fonte, a transbordar os rios do Senhor, estes rios vão levando vida, por onde vocês passam, do seu interior, fluirão rios de água viva. O Espírito Santo de Deus. O Salmo termina com uma cena muito triste. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Eles não têm prazer na palavra do Senhor, eles não têm prazer em obedecer a Deus, eles querem uma vida contumaz no pecado, então eles têm cheiro de morte. Eles não são assim, eles são como palha que o vento leva para todo lado. Onde eles estão, para eles está bom, e nada presta. São como a palha que o vento dispersa. Eles, os perversos, não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E assim vai o saltério inteiro.
fazendo essa distinção entre o justo e o ímpio. Essa marca distintiva da igreja não pode faltar em tempos como este. É especialmente em tempos como este que o mundo se volta para a igreja para fazer uma pergunta: o teu Deus, onde está? Onde está o teu Deus? Como é que vocês se comportam durante um tempo como esse? Como é que vocês enfrentam lutos? Como é que vocês enfrentam dificuldades financeiras? Como é que vocês enfrentam o isolamento social? Como é que vocês enfrentam os templos fechados? Como é que vocês enfrentam as limitações na comunhão? Como é que vocês enfrentam não poderem comungar? Onde está o teu Deus? Jeremias está chamando aquele povo, chamou aquele povo: emendai os vossos caminhos, melhorai os vossos caminhos, andem mais perto de Deus, se dediquem mais à sua palavra, à oração, à adoração. Não achem que vivendo de qualquer jeito, Deus vai usá-los como instrumentos poderosos. Não. Olha a palavra séria que ele disse à igreja de Sardes: vocês acham que tem nome de que vivem, vocês têm fama nessa cidade, a cidade olha para vocês, igreja de Sardes, e acha que vocês são uma igreja viva. Pois eu digo para vocês, vocês só têm nome de que vivem, mas vocês estão mortos. Palavra dura de Jesus para aquela igreja. Não podemos achar que temos nome de que vive, que vivemos, se o nosso coração não estiver entregue como instrumentos na mão do Senhor. O profeta Miqueias, no capítulo 6, no verso 8, disse ao povo: ele te declarou o que ele quer de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com Deus. Que tempo oportuno para um testemunho da igreja. Como luzes que somos no mundo, como sal da terra, esse foi um tempo e tem sido um tempo, de fato, para que a igreja ilumine este mundo com a palavra do Evangelho. Salgue este mundo, um mundo tão insípido, um mundo tão apodrecido, mas um mundo amado por Deus. Ele amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu Filho unigênito, e todo aquele que crê no Senhor até o dia final, enquanto a porta estiver aberta, todo aquele que nele crê não vai perecer, mas terá a vida eterna. Esse foi o nosso texto, irmãos, desta noite. Louvemos ao Senhor por vidas de homens como o profeta Jeremias, que há muitos anos, num tempo tão distante do nosso, ouviram o chamado de Deus, aceitaram o chamado do Senhor, se entregaram nas suas mãos e trouxeram palavras como essa ao seu povo, que Deus transformou em sua palavra e que, viva e eficaz, continua falando ao nosso coração. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te louvar pelo texto sagrado desta noite. Te louvar, ó Deus, porque o teu Espírito Santo fala ao nosso coração e nos humilha e nos revela as nossas fraquezas, as nossas limitações. Mas o texto também, Pai, nos consola de tal forma que somos inundados por Tua graça e misericórdia, pelo Teu amor, e saímos, entramos com ações de graça, e saímos, ó Deus, com os corações também agradecidos por Cristo Jesus, o Teu Filho, por Sua mercê, por Sua salvação, que nos alcançam e são suficientes para nos transformar dia após dia.
Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, faça com que a Tua palavra finque raízes em nosso coração e que produza frutos de amor, frutos de adoração, frutos de paz para este mundo. Abençoa, ó Deus, esta igreja, mais uma vez eu te peço. Prepara, ó Pai, toda a liderança desta igreja para um tempo novo, um tempo desafiador, mas um tempo da graça, um tempo da oportunidade do nosso Deus. Assim nós te agradecemos, te louvamos, confessamos e intercedemos em nome de Jesus. Amém. Louvamos a Deus por sua palavra que de certo encontrou morada em nossos corações e que deve permear a prática das nossas vidas. A nossa confiança tem que estar em Deus. Nós louvamos a Deus pelo seu servo que nos trouxe esta palavra verdadeira, digna da nossa atenção, digna da nossa prática. Devemos atentar para o que nos diz a palavra do Senhor. Amados irmãos, estamos caminhando para o término deste culto de adoração ao nosso Deus. Como já foi anunciado, estamos trabalhando o conselho da igreja, nosso amado pastor João Rodrigues, seu pastor auxiliar, pastor reverendo Raimundo Neto, para que no dia 2 de agosto estejamos presencialmente na casa do Senhor. Temos alguns requisitos a cumprir, temos alguns ritos, alguns protocolos, mas eu conclamo aos irmãos que o maior protocolo, o maior rito, a nossa maior prática esteja em nos ajoelharmos a Deus, para que isso se cumpra no coração do Senhor e que venha a prática dessa igreja, de estarmos aqui presencialmente. Já estamos sedentos da presença dos irmãos, estamos sedentos de voltarmos a congregarmos fisicamente. É bom estarmos reunidos, irmãos. Mais uma vez digo, no dia 2 de agosto, com a graça do nosso maravilhoso Deus, estaremos aqui. Estejam atentos aos protocolos que devemos seguir, tragamos as nossas próprias águas em nossas próprias garrafinhas, não esqueçamos a máscara, ela é um item obrigatório. Se pudermos, tenhamos também o nosso álcool em gel individual, também estaremos aqui disponibilizando para que os irmãos façam uso do álcool em gel. A nossa semana seguirá com as atividades normais. Teremos culto de oração na terça-feira, por meio do aplicativo Zoom, às 19h30. Estejamos atentos aos grupos da igreja que estarão disponibilizando o link. Estejamos em oração, estejamos firmes na fé. Vamos agora então terminarmos este abençoado culto ao nosso maravilhoso Deus. Esperamos em Cristo que tenha agradado ao coração do Senhor. Lembramos aos irmãos também de ofertarmos a casa do Senhor. A casa de Deus tem os seus compromissos a cumprir. Também tem os irmãos a quem estamos assistenciando neste tempo de pandemia. Precisamos cumprir com as nossas responsabilidades e conclamamos aos irmãos que de coração deliberado e grato a Deus por ter lhes dado condições, que devolvam à casa do Senhor seus dízimos, que deem as suas ofertas dedicadas ou deliberadas, para que possamos continuar assistenciando os irmãos e cumprirmos com todas as nossas responsabilidades. Cantemos então o hino Firme nas Promessas, binário Novo Cântico, de número 177, que será dirigido pelo pastor Ricardo Regis. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus.
promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz, firme nas promessas de Jesus. Nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Nós vamos agora receber a bênção do Senhor, cantarmos o tríplice amém e estará encerrado então o culto do Senhor nesta noite. Mais uma vez eu agradeço ao Conselho da Igreja, hoje aqui representado pelo presbítero Sérgio e o reverendo Neto, que hoje pela manhã pregou na nossa igreja, nosso culto matutino. Eu louvo a Deus pela vida do reverendo Neto, que também tem sido tão solícito nesse tempo difícil na nossa igreja, tem nos ajudado e nós louvamos a Deus por isso. E quero agradecer por vocês orarem sempre pelo reverendo Ednildo, por sua saúde, por sua vida e seu ministério. Ele que também tem essa igreja marcada na sua caminhada, onde aqui pastoreou por 10 anos, foi o pastor da nossa infância, de muitos aqui da nossa adolescência, e nós louvamos a Deus por você, que está orando por ele, por sua saúde, pelo seu tratamento oncológico, e que Deus abençoe o seu servo. E nós aqui, em nome do conselho da nossa igreja, louvamos a Deus por vocês, por esta igreja colocar o nosso pastor nas suas orações. Vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão, as virtudes e as consolações do Espírito Santo repousem sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre esta igreja, o seu conselho, pastores, presbíteros, sobre os diáconos, sobre toda a liderança e as famílias que aqui congregam, sobre a igreja perseguida, sobre os missionários espalhados no mundo inteiro, e sobre todos aqueles que amam a Jesus e aguardam a sua volta, desde agora e para todos sempre. Amém.